se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o tempo passar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o tempo passar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus planos pode se frustrar. A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está. E nenhum dos teus planos pode se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o tempo Aleluia, passar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Vamos nos pôr de pé, fazer uma oração, agradecendo o Senhor por mais essa oportunidade de estarmos reunidos na casa do Senhor para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Senhor Deus, maravilhoso e eterno, estamos aqui reunidos, Senhor, para glorificar e exaltar o Teu nome, Senhor, nesta noite. Nesse primeiro dia desta semana, Senhor, estamos aqui reunidos. Ajuda-nos, Senhor, perdoa as nossas falhas, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos com o coração aquebrantado em Tua presença, podermos, Senhor, louvar e engrandecer o Teu nome e podermos ser sensíveis ao Teu Espírito aqui reunidos, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a darmos liberdade ao Espírito Santo e compreendermos este mistério, Senhor, que Tu contempla o profundo do coração de cada um dos Teus filhos, ó Pai, e sabe como agir e trabalhar em nossas vidas. Porque Tu estás no controle de todas as coisas, Pai. Recebe, Senhor, este culto, este louvor, esta adoração. Abençoa os Teus filhos que estarão, Senhor, lendo uma palavra, Senhor, dando, Senhor, aleluia, uma introdução à Tua palavra, o Teu filho que estará ministrando a Tua palavra. Os louvores sejam direcionados, Senhor, e nós Te pedimos que o Teu Espírito possa direcionar todas as coisas, não seja a razão humana, o pensamento humano, a lógica humana, Pai, mas nessa noite, toma-nos, Senhor, de uma maneira toda especial e que nós possamos, Senhor, nos render a Ti, Senhor, porque o Senhor é a causa de nós estarmos reunidos aqui nesta noite. Tu és a causa de glorificarmos o Teu nome, e se estamos aqui, Tu permitiste, Senhor, pelo Teu Espírito, e trouxeste a cada um, Senhor, a estar reunido nessa noite, a Te render louvor, a Te render glória. Ajuda-nos, ó Pai, com força, com zelo nesta noite, rendermos, Senhor, um culto de adoração a Ti, Pai, para a glória do Teu nome, Senhor. Nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Vamos ler o Salmo 37. Glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Ontem estivemos lá em Goiânia
E ontem foi a primeira marcada de quilometragem exata, porque quando eu tirei a bateria zero o odômetro, né? E aí nós chegamos em casa, deu 479 quilômetros até no irmão Wilson, ida e volta até lá em casa. Então ficou mais, o meu irmão Wilson é um pouco mais longe, né? Nós achávamos que era 215, né? Vai dar mais ou menos isso. Aí deu 240 quase, 239 e pouco. Mas glória ao nome do Senhor. Tinham 3 visitas ontem lá. Não chegou de surpresa em cima da hora, mas Deus é bom. Aleluia. E podemos sentir a presença do Senhor. Glória a Deus. Diz-nos assim a palavra do Senhor: não indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Glória ao nome do Senhor. Oremos ainda ao Senhor. Pai maravilhoso e eterno, ajuda-nos, Senhor. É nesta noite nós te agradarmos, Senhor, a olharmos para Ti, Senhor. O salmista nos fala em Tua palavra, aleluia. Eu olho para os montes, mas da onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Eu não posso olhar para os montes, onde os postes ídolos eram instalados, eram colocados, mas ele olhava para os altos céus, da onde vinha um socorro para ele. E nessa noite estamos reunidos aqui, Senhor, porque nós olhamos para Ti como autor e consumador da nossa fé. Ajuda-nos a olharmos para Ti nessa noite, Senhor, e esperarmos, Senhor, de Ti, e esperarmos e aguardarmos, Senhor, que o Senhor possa se agradar de nós, Senhor, nessa noite, com o nosso culto, Pai, a Ti. Recebe a nossa adoração. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem tomar assento. A irmã Silvana estará louvando 2 hinos da harpa. Paz do Senhor, cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém. O 126. Bem-aventurado que confiam no Senhor, como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e a sua fé não foi em vão. Feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando por seu Salvador. Os heróis da Bíblia Sagrada não fluíram logo seus troféus, mas levaram sempre a cruz pesada para obter poder do céu. Depois saíram pelo mundo como mensageiro do Senhor, com coragem e amor profundo,
O 432. A minha maçã. Minha vida seja assim, consagrada a ti, Senhor. Vossa
Deus, aleluia. Vamos nos pôr de pé então, irmã Elisângela mostrará a palavra introdutória. Paz do Senhor, irmãos. Aleluia. Vamos ler uma palavra que encontra-se na carta do apóstolo Paulo à igreja de Colossos, livro de Colossenses, a partir do capítulo de número 1. Aleluia. É uma leitura longa, mas tentei fugir, mas não é para fugir. Estava ali relutando, à tarde o Senhor tinha me dado essa palavra, para compartilhar com os irmãos. A partir do verso 13, irmãos, nos diz assim, os irmãos encontraram? Amém? Colossenses 1:3. Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e da caridade que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conheceste a graça de Deus em verdade. Como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também a vossa caridade no Espírito. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e há na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Glória a Jesus. Vamos partir do 13. E ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em que temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenham a preeminência, porque foi o agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado
a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Oremos a Deus, irmãos. Querido Deus, amado e santo, esta tarde, Pai, quando recebi a escala para estar aqui trazendo uma palavra introdutória, muito forte estas palavras chegaram ao meu coração, Senhor. Sabes bem que ao chegar aqui relutei por ser longo, mas pude entender que Tu quer falar conosco, nós estamos em família, estamos só nós, Senhor, não temos visitantes nesta hora. E Tu tem nos chamado, nos tirado de um caminho das trevas e nos trouxe para um caminho de luz. E Tu tem nos socorrido em tudo que nós precisamos. Lemos aqui, Senhor, o apóstolo Paulo preso, escrevendo aos Colossenses, a importância de nós valorizarmos tudo que foi feito pelo Senhor. Nada, absolutamente nada teria ocorrido, teria acontecido, nada do que se foi feito se fez, senão pelo Teu grande amor. E aprove o Senhor enviar o Teu Filho unigênito por amor às nossas almas, Senhor. Pela redenção na cruz do Calvário, hoje nós temos o direito de chegar diante do Senhor. E Tu és conhecedor de todas as nossas aflições, todas as nossas dores, todos os nossos medos, todas as nossas dificuldades. Tu és conhecedor e Tu és aquele que pode nos ajudar. Tu és aquele que pode nos socorrer. Tu és aquele que pode intervir por nós. Deus, estamos andando, Senhor, aos sábados, nas ruas do Varjão, clamando por vidas, anunciando o Teu Evangelho. Estamos anunciando que um dia Tu nos resgatou de um caminho das trevas para o caminho da luz. Pai, eu faço esta oração junto com os meus irmãos aqui reunidos, sabendo que o Senhor Jesus, que é a cabeça do corpo, que é a igreja, alcança estas vidas, se revela, Espírito Santo, revela a verdade do Evangelho a estas pessoas. Tantos que pensam que servem a Cristo, mas andam segundo o seu próprio coração, andam segundo os seus próprios caminhos, criam um Deus conforme a sua imagem, não a imagem que a Bíblia Sagrada nos revela. Senhor, em nome de Jesus, eu rogo por almas salvas neste lugar, Senhor. Em nome de Jesus eu Te peço nesta oração, meu Deus. Amém, Senhor. Aleluia. Os irmãos podem tomar assento. Era uma Débora louvando o nome do Senhor. E logo após, o irmão Mateus com a leitura da oferta. Se você quer ver acontecer um milagre aqui neste lugar, um segredo para Deus responder, juntos nós devemos adorar. O segredo para descer unção é Deus ver em nós a união, em uma só voz glorificar. Com você eu quero concordar. Eu dependo de você, irmão. Juntos nós dependemos de Deus. Vamos levantar as nossas mãos e do alto vai descer unção. Dependemos de Deus. Eu dependo dele, você depende dele. A unção é dele, é só glorificar. O louvor é dele, a honra é pra ele. Agora é só dele, ninguém pode roubar. Deus é poderoso, ele é Deus forte, é Deus milagroso, já venceu a morte. Quando ordena a bênção, quando determina, milagres acontecem, ninguém passa por cima. Deus ordena a cura e derrama unção, e a sua vitória põe em suas mãos. Vamos adorar, vamos glorificar, exalte ao Senhor, Deus está neste lugar. O segredo para descer unção é Deus ver em nós a união, em uma só voz glorificar. Com você eu quero concordar. Eu dependo de você, irmão. Juntos nós dependemos de Deus. Vamos levantar as nossas mãos e do alto vai descer
cima. Deus é poder na cura e derrama unção, e a sua vitória põe em suas mãos. Vamos adorar, vamos glorificar, exalte ao Senhor, Deus está neste lugar. Eu dependo dele, você depende dele, a unção é dele, é só glorificar. O louvor é dele, a honra é pra ele, a glória é só dele, ninguém pode roubar. Deus é poderoso, ele é Deus forte, é Deus milagroso, já venceu a morte. Quando ordena a bênção, quando determina, milagres acontecem, ninguém passa por cima. Deus ordena a cura e derrama unção, e a sua vitória põe em suas mãos. Se ele te tocar, unção vem sobre ti. Se ele te tocar, o mal tem que sair. Segura em minhas mãos e vamos adorar. Exalte ao Senhor, Deus está neste lugar. É pra ele o louvor, vamos adorar. E o louvor, vamos glorificar. É pra ele o louvor, vamos adorar. É só dele o louvor, vamos glorificar. É só dele o louvor. Vamos glorificar. Convido os irmãos a se pôr de pé, o Mateus com a leitura da oferta. Cumprimento as mãos com a paz do Senhor Jesus. Vamos abrir vossas Bíblias em Lucas 21. 21. Lucas 21, versículo 1, que diz assim: E olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. Eu disse: Em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva, porque todos aqueles deram como oferta de Deus do que lhe sobejavam, mas esta pobre viúva deu tudo que sustento que tinha. Amém? Vamos orar. Senhor maravilhoso Deus, obrigado, Senhor, por mais esse dia, Senhor, que estamos aqui, Senhor, na tua casa, Senhor. Senhor, ajuda-nos, Senhor, a dar, Senhor, oferta, Senhor, e dízimo, Senhor. Ela, Senhor, deu tudo que ela tinha, Senhor, mas os ricos, Senhor, davam o que sobejavam, Senhor, eles davam, Senhor, o que sobrava, Senhor. Te peço e agradeço. Amém. Glória a Jesus. Os irmãos podem tomar assento. A irmã Sara estará louvando o nome do Senhor. Pode ser aqui, Sara. Vamos cantar um 305. Soldados somos de Jesus e campeões do bem da luz, dos exércitos de Deus, batalhamos pelos céus, cantamos, vamos combater o que o meu Pai do céu
Glória a Jesus. Breve vamos terminar a batalha aqui. Aleluia. O Senhor Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Glória a Jesus. A irmã Débora louvando ao Senhor com mais um hino, e logo após vamos ouvir a palavra do Senhor. Aleluia. Não entendo o meu próprio agir. Sinto a graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Sinto a graça, o que seria de mim? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na tua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a tua casa, e se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na tua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a tua casa, e se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. E eu passo a ser livre pra viver a tua vontade. E ao te conhecer,
Glória a Jesus, aleluia. Vamos nos pôr de pé, ouvir a palavra do Senhor. Glória a Jesus. Vamos orar ao Senhor, Pai maravilhoso. Estamos reunidos em Tua casa, Senhor. Teu Filho estará ministrando a Tua palavra. Abençoa, Senhor, que possamos estar com os corações abertos, Senhor, para ouvir a Tua voz através da ministração da Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Glórias a Deus. Podeis assentar, irmãos. Que bom estarmos de novo na casa do Senhor. Eu estava ouvindo a palavra que a irmã Elisângela leu, né, do apóstolo Paulo, e a gente vê a liturgia, né, a escrita, né, como Deus colocou nos ouvidos de Paulo, ele escreveu, e com certeza com toda a liturgia maravilhosa de um homem que se converteu depois de uma certa idade, que não teve passagens, né, difíceis na vida, né, e que pregava puramente a salvação pela fé. Né. Hoje eu vou falar de Davi, que foi bem ao contrário dele. Né. Davi já nasceu, filho de Jessé, já nasceu na fé, mas durante toda a vida dele, né, apesar de ele ter sido ungido pelo profeta, por Deus, através de Samuel, ele teve diversos percalços na vida. Né. E, diferentemente de Paulo, ele se mostra um homem fiel a Deus e que conduz um pensamento de salvação, né, e de santificação através da palavra de Cristo. Já Davi, ele nos ensina através do sofrimento da vida dele, né, dos pecados que ele teve, de tudo que ele passou na vida. E com certeza, quase, ou talvez a nossa totalidade se compare com Davi. Muito mais com Davi, né? Ainda que seja maravilhoso o pensamento e a palavra de Paulo, todos os evangelhos de Paulo são maravilhosos, mas a gente vê tristezas em Paulo, né? Mas tristezas por outras pessoas que não se comprometiam com a palavra dele. Já Davi, a tristeza que ele sentia era com ele mesmo. Isto comove a gente, mas nos dá esperança. Graças a Deus. Ontem a irmã Elionai veio aqui elas me pediram para dar um estudo, né? Eu já tinha em mente o capítulo 25, do Salmo 25. A irmã Elionai veio aqui e falou assim: vamos ler o Salmo, e eu pensando assim, que não seja o 25, porque tem 150 para escolher. Se ela escolher o 25, eu vou sentar no chão e vou chorar. Mas aí foi o 23, né, irmã? Chegou raspando. Mas a gente... da história de Davi, né, irmãos? Nós sabemos tudo que ele passou, né? Davi foi a gente chama de escolhido de Deus, a palavra diz, mas ele foi ungido de Deus, né? Ele, na tenra idade, ele já foi, né, separado lá, quando Samuel foi um dos filhos de Jessé, né, e seria o rei de Israel. Mostraram os 7, ele era o 8º, mais novinho, ele era pastor, ele estava pastoreando as ovelhas e não veio. Mas Samuel falou, não, está faltando um aqui, alguma coisa está errada. Deus não me falou que é nenhum desses 7. Aí ele vem, se apresenta e ele é ungido. Então, ele é o primogênito, o primogênito dele é o caçula, né? E ele tinha algumas características, né, muito diferente dos outros. Ele era um jovem, né, que é difícil para o jovem, né? O jovem luta muito para estar na fé, né? Eu não tive essa passagem como jovem, o Senhor já me chamou me separou para chamadas, e possivelmente, se Deus quiser, em nome de Jesus Cristo, escolhido, já numa idade mais avançada. E aí a gente já tem o autocontrole de algumas coisas, né? E sabe, né, irmão, o que é pecado, o que pode fazer, o que não pode fazer, e nos dá um entendimento com mais facilidade da palavra de Deus. Mas os jovens, eles sempre passam por problemas, né?
mas eles também têm mais força, não só mais força, mas também mais tempo para reverter a história deles. E Davi deu o tempo todo da vida dele para reverter a história dele. Né? Então, Davi era um pastor, né, que tinha umas características. Né? A palavra diz que, lá em Crônicas 23:5, né, se quem quiser abrir aí, quiser ler para mim, por favor. É 1 Crônicas 23:5. Vamos fazer mais leituras hoje, tá, irmão? De interpretação de algumas leituras, porque a história de Davi é muito grande. É. 4.000 cordeiros e 4.000 para louvarem ao Senhor, com os instrumentos que Davi fez para esse mistério. Então, irmãos, observem que a gente tem a ideia de que Davi tocava harpa, né? Ele tocava para Saul, né? O rei Saul. Mas ele era um construtor de harpas, ele fazia os instrumentos. Ele fez 4.000 instrumentos. A gente não sabe em que fase da idade dele ele fez, né? Mas ele construiu esses instrumentos para tocarem no templo. Né? E ele foi um grande guerreiro também. Na realidade, ele era pastor de ovelhas, mas ele já teve experiências como pastor de ovelhas. É muito comum alguns jovens, né, bem jovens, às vezes, que trabalham no campo, que são filhos de agricultores, pecuaristas, né, ou até mesmo pessoas que trabalham nas indústrias e levam os filhos para contemplar o trabalho e o serviço do pai. Eu sei porque os meus eu levava no quartel, quando eles eram pequenos, né, eu levava nos quartéis lá em Uruguaiana, São Luís Gonzaga, né, que o irmão Áureo conhece aquela região ali. E eles se interessavam muito e gostavam muito. E era bom, porque as crianças sempre aprendiam algumas coisas. E a gente vê que as crianças que moram no campo, trabalham na agricultura e na pecuária, e conhecem os animais, eles são mais destemidos, né? Eles têm menos medo das coisas. Né? Então, com certeza, ele já tinha tido experiências maravilhosas a respeito da separação que Deus tinha feito para ele. Né? Ele lutou com leões, com ursos, né? Possivelmente com outros animais, e venceu na tenra idade, porque Deus protegia, porque nenhum menino, nenhuma criança, em lugar nenhum do mundo, luta com um leão e mata um leão. Às vezes, 15, 10 homens na África, que eles são caçadores, né? Eles não conseguem imobilizar um leão sem que saiam os cachorros, e eles todos feridos, muitos feridos. Né? Então, irmãos, em 1 Samuel 16, 18, a irmã Elisângela pode ler para mim? Ao descrever Davi, um dos servos de Saul usou os seguintes termos. Glórias a Deus. Além de ele tocar harpa, construir instrumentos, ser um grande guerreiro, ele sabia tocar harpa, né? Era forte e valente, homem de guerra, sisudo. Sisudo é aquela pessoa séria, sensata, né? Que não está de muita brincadeira na hora do serviço. Em palavras, né? Ou falava pouco, só falava o necessário. Boa aparência, quer dizer, era um jovem bonito, né? Corpo bonito, forte. E o Senhor é com ele. O mais importante de tudo, não adianta ser bonito, forte, guerreiro, se o Senhor não fosse com ele. O Senhor é com ele. A gente sabe que Davi esperou 18 anos para reinar, depois de ser ungido. Né? E depois reinou 40 anos. E fez um dos mais lindos reinados, né? Porque ele consolidou o Estado hebreu. Né? O Estado hebreu foi o que consolidou o que hoje chamam de Estado de Israel. Ao longo de milhares de anos, né? Ou mais de 1000 anos, 1100 anos aproximadamente. Ele conseguiu as bases de formação. Né?
A gente sabe muito a respeito de Davi, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. O que é ser segundo o coração de Deus? Era uma pessoa que tinha no espírito, na alma dele, o sentimento de que Deus queria dele e como ele tinha que se apresentar na frente de Deus. Então, eu acho assim que é difícil da gente conseguir chegar nesse nível de Davi, né? Porque a gente também, sendo assim, vamos dizer, a gente não sabe se nós somos ungidos de Deus, né? Nós nos cuidamos mais dos pecados, nós evitamos enfrentar o pecado, nós desviamos de ter que pedir perdão para Deus não pecando. Davi era um rei. Então, não tinha como ele não pecar. Um rei que guerreia, ele tem que matar gente. Ele tem que determinar uma guerra, ele tem que determinar uma invasão, ele tem que ter armas, né? Ele tem que ser forte, ele tem que ser guerreiro. E isso tirava um pouco ele da visão das coisas de Deus. Então, a gente tem Davi como um pecador, um grande pecador, né? Mas nós temos Davi também como um homem que, com a maior facilidade de todos os homens, ele se derramava aos pés de Deus, pedia perdão para Deus e Deus ouvia ele. Então, 70 vezes 7, que Jesus fala lá no Novo Testamento, com certeza ele tem por base o que o pai fez para Davi. Com certeza, eu não vou dizer que é 1, 2, 3 vezes se meu pai perdoou Davi, o rei Davi, quantas vezes, né? Então, em Atos 13, 22, diz o seguinte. Alguém pode ler? Atos, eu tenho marcadinho aqui, deixa eu ler. O senhor lê para mim, pastor? E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Glórias a Deus. Aqui foi o momento que ele foi escolhido e ungido. A Bíblia mostra que Davi... na Bíblia não pode falar muito em herói, porque a Bíblia... Mas ele foi um herói de Deus. Deus selecionou, escolheu, ungiu, né, separou ele para ser um homem de guerra, né? Porque naquele momento Deus precisava, no reino de Israel, no povo dele, um homem corajoso e forte que nem Davi. Então ele era rei, era profeta, né, era poeta, né? Ele foi o governante que dançou, né, diante da arca do Senhor, né, e que foi, assim, tentaram ridicularizar ele porque ele estava fazendo aquilo, que ele era rei, mas a filha de Saul, né, Mical, desprezou ele por causa daquilo, mas ele foi lá e disse para ela: não, é que Deus me separou antes do teu pai. Não foi teu pai, foi eu que ele separou. E isso aí que ele que me mandou fazer, com certeza. Era uma alegria tão grande que ele tinha, né, que ele fez aquilo. Amém, irmãos? O título da minha... Aqui na minha Bíblia... Oh, Jesus. Salmo 25, irmãos, fala o seguinte. O título aqui na versão da minha Bíblia é Oração por Auxílio Divino, né? É uma oração que Davi vai fazer, né? E a gente pode chamar de cânticos, né? Salmos são cânticos. Normalmente,
nós precisamos de auxílio, irmã Eleonai, quando estamos passando por provações, nós os crentes. Estamos passando ou o infiel, aí, o ímpio, quando ele está passando por problema, ele precisa de auxílio. E esse auxílio a gente busca em quem a gente acha que tem força. Uma criança que precisa de auxílio, pede no pai, auxílio para o pai, para a mãe. Né? Uma esposa, às vezes, pede para o marido pede para a esposa. E aqui, né, no estudo de Salmo, nós vemos que Davi estava precisando de auxílio, né, irmãos, por causa que ele estava em aflição e perseguição. Ele foi um homem, Davi era um homem aflito e sempre estava sendo perseguido, porque ele tinha muitos inimigos. E ter inimigo já não é assim uma característica das pessoas que têm Deus assim permanentemente no coração. Paulo é um caso, né? A gente não acha assim motivos para dizer que Paulo tinha inimigos. Talvez antes ele tivesse, mas depois que ele consagrou a vida dele à pregação do Evangelho, possivelmente não. E a gente, então, irmãos, aqui, a gente observa que Davi, assim, no momento que ele se entrega a Deus, no momento que ele vai pedir perdão para Deus, né, ele fala ou expõe diante do Senhor os pecados dele, né, porque ele é conhecedor dos pecados. Ele expõe na frente do Senhor o arrependimento, e o arrependimento de Davi era um amargo arrependimento. Davi sempre dizia: os meus pecados pesam nas costas, não me deixam dormir, né, dói os meus ossos. Né, porque ele sabia que os pecados dele eram graves, mas, ao mesmo tempo, ele confiava no Senhor e sabia que Deus perdoaria esses pecados, porque ele foi um escolhido e um ungido. Aqui no capítulo 25, vamos ler até o 4 ou 5, irmãos. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Serão os que, sem causa, procedem traiçoeiramente. Faz-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua vereda e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em que eu espero todo dia. Nós vamos ler até o 22, mas vamos começar por aqui. E aqui, quando ele fala, irmão, a ti, Senhor, elevo a minha alma, né? Vamos dizer assim, a primeira oração de Davi, a primeira parte da oração, né? E essa primeira parte, irmãos, aqui, revela, inicialmente, muita confiança de Davi no Senhor, muita segurança de Davi. Ele sabia que ele estava pedindo para o Senhor e que ele seria ouvido, porque ele era um homem segundo o coração de Deus. Então, ele sabia que ele ia ser, né? Quando ele falou da sua comunhão com o Senhor, Davi não confiava nas suas próprias obras, na sua própria força, no seu próprio poder. Ele era um rei. Por que acontecia isso? Né? Porque, se fosse rei, ele teria todo o poder. Seria um homem, assim, até soberbo ele poderia ser. Porque todos os reis, ou a grande maioria dos reis que passaram por Israel e por Judá, tinham essas características, algumas características negativas. Né? Ele acreditava, irmãos, sim, ele acreditava na misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus era o que conduzia a vida de Davi, né? Ele tinha esperança naquelas coisas que, mesmo ele sabendo que ele era fraco, que ele fazia aquilo, Deus era forte o suficiente, o Deus dele era forte o suficiente para perdoar. Isso é mais interessante, né? A gente observa que ele fala ali, Davi entendeu que
Deus faz uma distinção entre inimigos, traiçoeiros e as pessoas que confiam no Senhor. A gente observa que os inimigos da nossa alma, irmão, tanto do crente quanto do ímpio, né, eles procuram sempre causar problemas para nós. O Satanás está sempre querendo, que é traiçoeiro, né? Está querendo sempre nos colocar contra outras pessoas, nos colocar contra a nossa esposa, nos colocar contra os nossos filhos, colocar o pastor contra o presbítero. Né? Satanás é assim. E ele foi todos os tempos, foi com Davi, né? Foi no tempo de Jesus, dos apóstolos, foi com Paulo e é conosco. Então, a gente tem que estar sempre alerta a respeito disso. Está sempre preocupado em dar subsídio para que as pessoas, aqui fala, exultem sobre nós. O que é exultar? É se alegrar no nosso sofrimento, se alegrar com o nosso pecado, se alegrar com o nosso erro, se alegrar com a nossa queda dentro da igreja. Né? Quantas pessoas tem dentro das igrejas que estão loucas que a pessoa caia, que o pastor cometa um erro, que o louvor não seja bem feito. Né? Então, a gente observa que aqui fala, né, que as pessoas exultem. Então, demonstre grande júbilo. E a gente observa que Satanás está sempre procurando fazer intriga nossa, na família, no trabalho, na igreja, em todo e qualquer lugar. Ele não tem lugar para entrar. Ele está sempre querendo nos derrubar. Essa é a verdade. Né? E o que acontece, irmãos? E a gente observa que, nesse salmo, que Davi passava constantemente por isso. A gente pensa assim, será que Davi pecava porque ele queria? Não, ele pecava porque ele era tentado, porque nós não pecamos porque nós queremos. Nós pecamos porque nós somos tentados e nós nos tornamos, num certo momento, mais fracos do que o tentador. E quando nós nos tornamos mais fracos do que o tentador, nós pecamos. E aí, quando nós estamos fracos, muitas vezes não temos a força que Davi tinha para se debruçar, se derramar na frente do Senhor e pedir perdão. Então, a gente observa que, ao mesmo tempo em que Davi pecava com facilidade, né, ele também era perdoado, porque ele sabia como que ele chegava a Deus. Ele tinha entendimento das coisas de Deus. Ele tinha entendimento como é que ele orava, como é que ele pedia, quais as palavras que ele usava. Com certeza, ele era rebuscado dessas bênçãos, dessa misericórdia de Deus. Ele buscava a solução no Senhor. E ele buscava essa solução com humildade. A humildade é a palavra-chave para Deus nos perdoar. A pessoa que não é humilde não tem a capacidade de pedir perdão de um pecado. Por menor que seja o pecado, a pessoa acha, não, isso aí eu fiz porque... eu matei lá na guerra porque eu tinha que matar. Ele não se humilhava depois. Né? Não se humilhava. Davi, sim. Né? Tem pessoas que pecam e depois não têm a capacidade de chegar aos pés de Deus e dizer, Senhor, eu pequei. Estou aqui chorando, né? Em lágrimas. Aqui no verso 4 e 5, Davi pede, vamos dizer assim, conhecimento, instruções, né, de Deus, e se mostra disposto a ouvir e aprender. O que diz aqui no 4 e 5? Faz-me conhecer os teus caminhos, Senhor, ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem espero todo dia. Então, aqui a gente observa que esse sentimento de Davi ele era constante, era todo dia. Né? Então, com certeza, ele orava muito, ele se entregava muito para Deus, mas ele era impetuoso, né? Era guerreiro, e ele saía do caminho facilmente. Mas assim como ele saía facilmente, ele também retornava facilmente, porque ele tinha humildade. Ele pede também encarecidamente a misericórdia de Deus, e ele implora. Né? O implorar é o pedir veementemente.
Implorar é pedir mesmo, chorar, né? Lutar contra a nossa vontade, contra a nossa carne, né? E se nos colocarmos diante de Deus e dizer: Deus, humildemente eu estou aqui, eu sou pequeno, tu és poderoso, tu és grande, e aquele pecado, com certeza, Deus vai perdoar. Né? Os ouvidos de Deus estão abertos sempre. Basta a gente pedir, irmãos. E ele pedia para o Senhor esquecer dos seus pecados. Esquecer, Deus esquece dos nossos pecados. Maravilhoso isso, né? 6 diz assim, ó: lembra-te, Senhor, segundo a tua misericórdia, por causa das tuas bondades, que são desde a eternidade. Deus é bom desde a eternidade. Ele foi bom com Moisés, ele foi bom com Josué, foi bom com Jeremias, com Isaías, ele foi bom com todos os apóstolos. E ele é bom conosco, ele foi bom com Davi, né? Ele foi bom com Paulo, que foi diferente, né? Paulo, ele se entregou para Deus, ele não errava muito, ele procurava sempre estar na lei, sempre estar dentro da palavra, ele procurava sempre estar próximo de Deus. E Davi não. Então, se ele foi bom com Paulo e Davi, é porque Deus é bom com todos nós. Né? Não te lembres dos meus pecados, o 7, na mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim segundo a tua misericórdia. Olha como é que a gente tem que pedir para Deus. Senhor, lembra-te de ti segundo a tua misericórdia, porque o pecado eu já fiz. Não adianta eu querer agora relutar. Dizer, não, eu não vou pedir pecado por isso aí, porque eu fiz involuntariamente. Ou eu fui fraco e Satanás me tentou. Não, eu fiz porque eu dei margens para o inimigo. Então, qualquer tipo de pecado, eu tenho que pedir segundo a misericórdia de Deus para que Ele me perdoe. Não existe pecado grande nem pecado pequeno. Né? A gente não sabe, a gente sabe que a porta é estreita, mas a gente sabe também que Deus não vai perdoar nenhum tipo de pecado. Tem um hino que diz que no céu não entra pecado, então não vai entrar. Irmão? Então, irmãos, até aqui essa parte, ele mostra que a humildade, né, nós temos que ter a humildade para aprender a palavra de Deus e entender o que Deus quer de nós. E o que nós podemos e o que nós não podemos fazer. E não pode existir uma luta, que existe em muitas igrejas e muitas pessoas, de duvidar das coisas que eu posso, que estão escritas, né, e das coisas que eu não posso, que também estão escritas. Eu não posso fazer o meu próprio evangelho, eu não posso criar as coisas que eu acho que eu posso fazer. A Bíblia é bem direta, bem correta, bem clara, não tem isso aí. Tá? E humildade para aprender e a consciência, né, da necessidade do pecado. Vamos dizer, da necessidade como pecador que eu sou. Eu tenho uma necessidade como pecador. Né? Qual é essa necessidade? Eu necessito da graça de Deus e da misericórdia de Deus. Nós precisamos disso, da misericórdia e da graça de Deus. Senão nós não conseguimos vencer esse mundo. Né? Versículos 8 a 10. Completando a oração, né? Versículo 8. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta, ou numa versão diz, ensina o caminho aos pecadores. Bom e reto é o Senhor, por isso ensina o caminho. O caminho é ensinado. Né? Basta a gente seguir esse caminho. Guiará os humildes na justiça e ensina os mansos o seu caminho. Olha aqui, irmãos, quando fala guiará os humildes na justiça e ensina os mansos o seu caminho, aqui está o plano ideal de Deus. Deus nos coloca num plano ideal. E depois nós temos que, dentro da misericórdia e da graça de Deus, estar sempre pedindo para que nós nos mantenhamos naquele caminho. Aí tem aquela história do caminho alternativo, né? Lógico que se a gente sair daqui, Deus já tem milhares, né, e milhares de caminhos para nós, e nós vamos cair no outro caminho. Mas o ideal é que a gente, dentro daquele que Deus preconizou para a gente possa seguir, sem percalços. Né?
que é difícil, mas existem pessoas, assim como várias pessoas da Bíblia conseguiram, né? Versículo 10. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam a sua aliança, ou os seus testemunhos, noutra versão fala. Veredas são caminhos, né? Até em algum dicionário fala caminho estreito. Vereda é um caminho, uma direção, um rumo, né? Então, aqui diz, todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam a sua aliança. Então, se nós guardamos a palavra, isso é misericórdia e graça para nós. Se nós quisermos mudar parte da palavra, por conveniência, nós vamos perder esse caminho e esse rumo. Esse caminho e esse rumo é dado por Deus, que é o plano ideal para nós. Nós temos o livre-arbítrio e nós podemos fazer o que quiser. Eu posso, a qualquer momento, começar a fazer as coisas que eu sei que não posso fazer, mas eu estarei saindo do plano de Deus. E aí, depois, eu não sei se eu vou ter força para me arrepender e voltar novamente para o plano ideal de Deus. Então, irmãos, aqui, Davi nos dá uma ideia sobre os pecadores e os humildes, né? Davi não via, até porque ele era pecador, não via os pecadores como uma causa perdida, ele não podia ver, né? Se ele era um pecador e ele sabia que Deus... E por que ele não via? Porque ele sabia que Deus sempre perdoou ele, né? Se Deus sempre perdoou ele, todos os pecadores seriam perdoados por Deus. E é isso, a concepção certa da palavra de Deus diz isso, né? Como é que ele via? Ele via como pessoas com potencial para a santificação. Todas as pessoas têm potencial para a santificação e para a salvação. Então, quando a gente reluta numa evangelização, irmã Débora, que a gente dá um folheto, a pessoa não quer, a gente reluta, no caso das pessoas que sempre vêm aqui, o irmão Josué, que a gente até chama de irmão Josué, né? E a irmã Elizabeth, né? Elas vêm, a irmã Emília, né? Nós não podemos ter nessas pessoas uma causa perdida, uma alma perdida. Nós temos que ter a esperança, né? Que elas poderiam ser beneficiadas pela orientação divina. Elas podem, né? Então, por isso que a gente prega o Evangelho, o ide por todo mundo pregar o Evangelho, para toda a criatura. Deus não excluiu ninguém, não excluiu essas pessoas. E Davi tinha bem essa ideia, essa concepção sobre os pecadores, né? Os pecadores, né, não era uma causa perdida. Repetindo ali no 9, Deus aponta os caminhos aos pecadores, né? Vamos ler o 9 e o 10, irmãos. 9. Guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia, verdade e verdade para os que guardam a sua aliança. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores, né? Irmãos, aqui, e dos ditos pecadores, os que nós chamamos de pecadores, o que a Bíblia, vamos dizer assim, carimba como pecador, né? Os mansos e os humildes recebem a direção do Senhor, né? Os mansos e humildes, dos pecadores, aqueles que a gente leva um folheto, ou leva uma pregação, leva uma palavra, e eles não aceitam por soberba e por vontade própria, eles não estão sendo mansos nem humildes. Então, Deus não tem compromisso com essas pessoas. Lógico que nós sabemos que essa expressão não tem compromisso não é assim, mas ele também não vai mexer no livre-arbítrio da pessoa para trazer ela à força. É vontade dele. A vontade de Deus é que todos se salvem, né? Mas Deus já sabe de antemão que muitas pessoas não vão aceitar o Evangelho. E muitas pessoas já foram para a eternidade sem a salvação, né? Versículo 9, guia os humildes na justiça e ensina os mansos o seu caminho. Versículo 10, né? As pessoas que reconhecem o valor dos ensinos que vêm do Senhor
andam no caminho da verdade e recebem a misericórdia divina. Então, as pessoas que reconhecem o valor dos ensinos que vêm do Senhor. As pessoas que aceitam a palavra de Deus. As pessoas que a gente dá um folheto, irmã Patrícia, e elas esboçam o desejo de levar para casa, de ficar com aquilo. A gente vê que tem pessoas que nem querem pegar. Né? A segunda oração, aqui do verso 11, pela segunda vez, né, Deus implora ao Senhor, Davi implora ao Senhor, confessando o seu pecado, que é grande. Versículo 11. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Então, olhe, Davi reconhece que o pecado dele era grande, mas que sabia que, indo de encontro ao Senhor, esse pecado mesmo grande é perdoado. Aqui ele coloca grande e pequeno, mas não tem essa ideia de grande e pequeno. Mas os pecados dele a gente sabe que eram muito grandes, né? E pede perdão por causa do teu nome, Senhor. Perdoa a minha iniquidade, que é grande. A linguagem de Davi reflete, irmãos, assim, outras grandes orações na Escritura, né? E a gente entende, ele nos mostra que a base do perdão não é o mérito do pecador. A base do perdão não é mérito meu que pequei. É mérito, irmãos, da grandeza de Deus, da misericórdia de Deus, da graça de Deus e do amor de Deus. Que não se interessa, ele não se importa com o meu tipo de pecado. Olha a misericórdia, olha a bondade de Deus. Né? Que independentemente do pecado que eu tenho, que eu faço, que eu sofra, vamos dizer assim, né? Porque o pecado faz a gente sofrer também, ele me perdoa. Né? Então, não é mérito meu, é mérito do Senhor me perdoar, da graça dele, da misericórdia dele. Amém, irmãos? E aqui fala sobre, dá uma ideia também, né, que 1000 anos aproximado depois do o apóstolo Paulo escreveu, né, pela graça, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Em Efésios 2, capítulo 2, versículo 8, diz isso, e corrobora, né, ou confirma o que Davi fazia, o que Davi falou. Né? Amém, irmãos? A segunda, vamos dizer, a segunda parte da oração, versos 12 a 15. Versículo 12. Ao homem que teme ao Senhor, ele o ensinará no caminho que deve escolher. 13. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. Olha que maravilhoso isso, irmão. O homem que teme ao Senhor, ele o ensinará no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. 14. A intimidade, quer dizer, o segredo do Senhor é para com os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Os que temem o Senhor é que receberão os ensinamentos de Deus, que entrará na mente daqueles que temem. Até porque o que não teme não acredita. Então, temer também vem a ser acreditar naquilo. Se eu tenho temor de alguma coisa, é porque eu conheço que aquilo é temeroso. Né? Então, Deus está escrevendo aqui. O segredo do Senhor será com os que temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança, os seus mandamentos. Né? Os meus olhos, 15, os meus olhos se elevam, outra versão diz, estão continuamente ao Senhor, pois ele me tirará os meus pés da rede, ou do laço. Né? Tem uma versão. Aqui é como se estivesse refletindo a circunstância do homem que foi perdoado. Né? Deus perdoou, né? Saiu da rede, Deus liberou de todo aquele pensamento negativo, aquele cansaço que o próprio Davi falava, né? Das dores, porque a gente sente dor na alma, né? Ele sentia dor na alma. Né? Então, irmão, a intimidade do Senhor
o versículo 14 diz, para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Davi demonstrava intimidade. Davi sempre demonstrou intimidade. E o que o Senhor quer de nós também é que a gente mostre intimidade com Ele, né? Que a gente procure conhecer os mandamentos dele, conhecer a palavra, aceitar a palavra, né? Não ficar, como dizendo, ponderando as coisas que estão escritas e que são reais, com coisas que o mundo quer colocar, o inimigo quer colocar na nossa mente, ou dentro da nossa igreja, ou dentro da nossa família, ou dentro do nosso trabalho. A gente sabe que no mundo a gente está sofrendo tribulação e perseguições assim do inimigo todos sempre. A cada momento nós estamos, né? Num olhar que a gente dê diferente, num pensamento da gente, numa palavra que a gente fale, em algo que a gente faça, a gente sempre está sujeito a pecar, né? E nós, diferente de Davi, a gente tem a gente se entrega para Deus, mas muitas vezes não é revelado que Deus aceitou essa entrega, né, como de todo o nosso coração. E a palavra ungido, né, ele foi ungido, é difícil da gente entender na nossa vida se nós somos ungidos ou não. E mesmo se nós somos ungidos, é difícil da gente demonstrar para as pessoas que nós somos ungidos. É difícil a gente demonstrar no trabalho, no serviço, na rua, às vezes até na família, que nós somos ungidos. Por isso que a gente tem que buscar essa unção, tem que buscar essa intimidade com Deus, para que isso transpareça mais na nossa vida. Então, irmãos, Davi demonstrava a sua lealdade ao Senhor nos momentos mais difíceis, né? Nos momentos que ele mais precisava, que ele mais estava sofrendo, ele demonstrava a lealdade ao Senhor, né? E a gente sabe que esses momentos difíceis na vida da gente, na vida dos familiares da gente, eles são passageiros, né? Mas a nossa fidelidade, a nossa adoração, né, a Deus, e que deve ser constante, isso nos livra, né, de muitas vezes de ter que passarmos por essas tribulações. Então, logicamente que nós estamos com maior intimidade com Deus, nós somos mais protegidos, né? Quando nós lemos a palavra, quando nós jejuamos, quando nós oramos, nós nos protegemos das setas do inimigo. Quando a gente relaxa um pouco, descontrai, né? Ou quando a gente acha que está bem, a gente não tem que nunca achar que está bem. Deus é que tem que dizer para a gente que a gente está bem, né? Através das bênçãos, da misericórdia dele. Quando a gente acha que está bem, a gente traz para nós um pouco de soberba, né? E Deus não se agrada disso. Deus gosta da humildade da gente. Então, a gente tem que estar sempre achando que tem que buscar mais o Senhor. E essa é a realidade. Amém? Versos 16 a 22, irmãos. 16. O homem que teme o Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. O homem que teme o Senhor, Deus instruirá, ou seja, ensinará, né, no caminho que deva escolher. Na prosperidade, repousará sua alma, e sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente é sempre, né, irmãos, ao Senhor, pois ele tirará os pés do laço. Volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Imagine, irmãos, a possibilidade de Davi estar sozinho e aflito, né? Quando que a gente está sozinho e aflito? Aflito a gente pode estar, mas é difícil, né? Na família da gente, a gente nunca está sozinho. No trabalho da gente, a gente nunca está sozinho, apesar de no trabalho a gente ter pessoas que não são confiáveis a respeito da nossa intimidade,
se tiver que falar alguma coisa, ou confessar alguma coisa, ou conversar alguma coisa. Mas como é que um rei, né, que era um enorme reino, ele se sentia sozinho no reino, né? Sozinho e aflito. A gente não sabe assim se ele exteriorizava essa aflição a ponto das pessoas saberem, né? Porque muitas pessoas são aflitas internamente e não desabafam nem com pessoas, nem com parentes, nem com amigos e muito menos com Deus, né? Então a aflição é algo assim que é um sentimento negativo e que ele destrói o interior da pessoa, né? A pessoa aflita nunca está satisfeita com ela, nunca está satisfeita com aquilo, com o trabalho, com as coisas que estão ao redor dele. Uma pessoa aflita tem problemas com familiares, né? Então, aqui ele coloca, né? Porque estou sozinho e aflito, alivia-me as tribulações. Então, ele era um homem tribulado. Ele confessava que ele era. Irmãos, como é difícil a gente confessar essas coisas que a gente sabe que tem, né? Porque são coisas negativas e que nos enfraquecem. Quando eu acho que eu estou aflito, mas eu estou aflito por quê? Né? Alguma coisa está acontecendo que está me deixando aflito. E muitas vezes eu não quero estar aflito, mas a aflição é algo que vem, eu não quero estar estressado, mas o estresse é algo que vem e eu não consigo controlar. Eu não quero estar magoado, mas a mágoa vem e entra no coração da gente, a gente se torna magoado, né? E então a gente só tem, muitas vezes, quando a gente está sozinho, que nem ele, a gente só tem a misericórdia do Senhor. A gente não tem outra fuga, né? Dificilmente alguém vai nos tirar dessa aflição, a não ser Deus, a não ser o Senhor. E é aqui nesse local, irmãos, que nós deixamos a aflição, o estresse, o nervosismo, sentimento negativo, a angústia, né? É aqui que nós tiramos, que nós deixamos. É através da palavra, através da oração, através do jejum. Então nós temos que entender isso. Como é que um rei que tinha milhares de pessoas trabalhando para ele estava sozinho e aflito? Será que não dava para chamar um sacerdote, alguém lá, uma pessoa para, né? Mas ele não, ele entendia que ele tinha um contato direto com Deus. E nós temos que entender que nós temos que abrir esse canal de direção com Deus. Nós temos que nos ajoelhar e falar com Deus, irmãos. É difícil. Eu tenho uma dificuldade enorme, né? Mas a gente tem que forçar isso aí. Tem que, como o pastor Humberto falou, nós temos que aprender a orar, e tem que movimentar, e tem que levantar, e tem que levantar braço, e tem que bater pé, né? E tem que gritar. Porque tem uma hora essa oração vai encaixar no pensamento divino e nós vamos ser alcançados desses pedidos, dessas súplicas que nós estamos fazendo. Amém, irmãos? 16, né? Alivia-me as tribulações do coração, tira-me das minhas angústias. Então, alivia as tribulações do coração. 18, considera as minhas aflições, o meu sofrimento, e perdoa todos os meus pecados. Ele era aflito, sofria e pecador. Que maravilhoso nosso Deus é, né, irmãos? Que tudo ao mesmo tempo, e Davi se ajoelhava, com certeza, no quarto dele lá, se derramava em lágrimas, e Deus... Davi, tu é assim, tu é homem, eu te fiz assim. E assim Deus fala conosco, faz a mesma coisa. Considero os meus inimigos, pois são muitos, e me abominam com ódio cruel. Ele era odiado, tinha muitos inimigos. Então, é interessante isso aí, né? Oh, Jesus. Então, ele, com certeza, por causa disso, ele buscava a presença do Senhor na vida dele, irmãos. E com certeza, a presença de Deus alivia a nossa alma, alivia o nosso espírito. A presença de Deus na nossa vida, irmão, tira o nosso sentimento negativo, né? Tira a nossa angústia, tira a nossa preocupação com os nossos filhos, a nossa preocupação. E a preocupação é uma coisa
abate muitas vezes. Eu por exemplo, eu estava com uma preocupação né, esse ano sobre as minhas dores que estavam acontecendo, o que eu fazia, né, se eu ia no médico, se eu tirava um atestado, se eu pegava uma licença, né, ao ponto de eu chegar lá e falei para a secretária, eu já falei para os irmãos, que eu estava com muitas dores na coluna, tal, que eu estava precisando viajar, que meu pai estava doente, a minha mãe é doente, a minha irmã estava indo, a irmã Ana estava indo com o pastor Humberto para Portugal, e eu precisava ir para lá, ao ponto dela me oferecer, não, professor, o senhor tire uma dispensa de 30 dias, o senhor pegue um atestado de 30 dias, que eu entro com a licença e justifico com o seu atestado, e terminar o atestado, o senhor eles vão lhe dar a licença, com certeza. Quer dizer, eu ia entrar numa armadilha. Né? Eu falei, a tentação, Satanás tenta a gente em tudo que é lugar. Né? E aí, o que eu falei? Aí veio a greve. Olha o meu escape. O meu escape foi a greve. Eu não fui trabalhar, não senti mais dores praticamente, e pude ir no médico. Né? Aí, quando eu fui no médico, a primeira vez que eu fui, o médico me deu 7 dias de dispensa, de repouso. E o segundo me deu 30 dias de repouso. Então, quando eu me despreocupei, quando eu coloquei nas mãos de Deus, né, Deus resolveu o problema para mim. Eu, como carnal, como homem, eu não ia... Eu poderia entrar numa armadilha, até não seria justo eu tirar a licença, mas eu não podia pegar um atestado de 30 dias, porque eu não sabia que eu estava doente. Agora, o médico me pediu uma ressonância magnética da coluna, um exame das mãos também, que me dói muito, e com certeza Deus equacionou isso aí para mim. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Né? Então, a irmã Elisângela disse assim, ó, não, então por que não pega 15 dias, né? E pega um avião, até olhou o preço da passagem, vai lá e passa 15 dias, eu fico aqui, dou um jeito de... Né? Até o irmão ia ter que ajudar, aí, a irmã Débora. Né? Mas aí eu pensei, não, vou botar nas mãos de Deus isso aí. E Deus, ela me falou isso aí como uma sugestão. Né? Mas eu estou deixando nas mãos de Deus, e com certeza Deus vai resolver esse problema para mim. Porque isso nem é pecado, os pecados que ele resolveu para Davi são infinitamente maior do que esse meu problema, né? Glórias a Deus por tudo. Mas a gente sabe que tem uma hora que tem que entregar os problemas na mão de Deus, nas mãos de Deus. Né? E a gente tem que ser confiante. Né? Tem que confiar, tem que orar, tem que pedir, tem que insistir, tem que dizer, Senhor, ó, eis-me aqui, Senhor, eu estou precisando disso ou daquilo, e Deus vai resolvendo isso aí com certeza. Né? Deus, na Bíblia, Deus abriu o Mar Vermelho, jorrou a água da rocha, fez jogar a água da rocha, e a gente vê que nós, que somos chamados, nós entendemos isso. Mas quantas pessoas não entendem, né, que Deus tem poder para fazer tudo melhor do que a gente espera? Glórias a Deus por isso, né? E Davi sabia disso, né? Então ele buscava, irmãos, a presença do Senhor, porque ele sabia que com a presença do Senhor vinha o alívio das tribulações dele, o alívio da depressão dele, da angústia dele, do cansaço dele. Ele tinha certeza. Olha que maravilhoso irmãos, a gente acreditar que isso acontece, né? Que nível que a gente chega de dizer, hoje eu estou estressado, tal, mas eu entrego isso nas mãos de Deus. Fazer uma oração e Deus já vai abrindo o caminho, já vai deixando tudo transparente. Aquilo que estava nebuloso, Deus vai mostrando. Alô? Está falando. E nós mostrando que vai dar tudo certo. Né? E vai dar tudo certo em nome de Jesus. Eu acho que eu tinha que começar hoje sem o microfone, porque até o microfone aqui para trocar, eu estou me enrolando um pouco. Mas amém, irmãos. O verso 18, versículo 18. Considera as minhas aflições e o meu sofrimento, e perdoa todos os meus pecados. Olha o que ele está pedindo aqui. Considera as minhas aflições, Senhor. Considera. Tira. Se tu acha que eu devo ficar, deixa. Hoje eu estou te pedindo para tirar as minhas aflições.
E o meu sofrimento. Será que Deus quer que um servo dele sofra, irmã Ilonai? Não. Se eu estou sofrendo com essas dores, e Deus agora está me dando o escape, é porque Ele não queria que eu estivesse sofrendo. Eu até sou meio teimoso, porque eu não tomo o remédio direito. É um remédio de 12 em 12 horas, às vezes eu esqueço, ontem eu não tomei, porque eu achei que podia estar me dando algum efeito colateral, não sei o quê. Uma noite eu não dormi, né? Eu tomei um remédio e não dormi. E aí eu pensei que fosse por causa do remédio, mas normalmente o primeiro comprimido que a gente toma, de uma caixa de comprimido, né, sempre dá alguma coisinha assim diferente no nosso organismo. Mas aí, tudo certo. Por quê? Entreguei nas mãos do Senhor. Considero os meus inimigos, que são muitos, e me abomino com ódio cruel. Os inimigos dele eram muitos e tinham ódio cruel dele. Ele era odiado. Deve ser triste a pessoa ser odiada, né? Eu acho que eu não sou odiado por ninguém. Se os irmãos fizerem uma reflexão, também possivelmente não são, né? Mas imagine, ódio é um sentimento negativo e que é um pecado da outra pessoa que odeia também. Porque às vezes eu nem saber se alguém tem ódio de mim, mas a pessoa que tem ódio de mim é uma pessoa má e que é pecadora, porque o ódio é um pecado, os ciúmes, a inveja é um pecado. Mas ele tinha pessoas que tinham ódio por causa das guerras dele, né? Guarda-me a alma e livra-me, não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Então, irmãos, aqui ele pede também para não ser envergonhado. Quantas pessoas, né, são envergonhadas assim em público, na família, porque cometem algumas coisas que contrariam a vontade de Deus. Todo o pecado do servo de Deus, num dado momento, ele, por causa da fraqueza dele, ele peca. Mas muitas vezes, depois do pecado, ele é envergonhado. Um pecado de adultério, por exemplo, é um pecado que envergonha não só a pessoa que cometeu o adultério, por exemplo, o marido, como a esposa que foi traída, né? Então, as coisas que saem da mão de Deus, que saem dos ensinamentos, que saem da palavra de Deus, podem nos envergonhar. Então, por isso que Davi fala aqui, né? Não deixe eu me envergonhar diante dos meus inimigos. Mas nem sempre a pessoa é envergonhada somente diante dos inimigos. Ele pode ser envergonhada diante dos amigos também. Numa comunidade cristã, a pessoa se envergonha dentro dos próprios. Ainda que a gente entenda, né? Porque aí no mundo as pessoas não entendem muito bem, né? Uma questão de uma traição, por exemplo, né? Quando acontece na igreja, o pastor fala com a pessoa, com o servo ou com a serva, né? E ela entende que aquilo foi errado, ou ele entende que aquilo foi errado, e se houver possibilidade de perdão, ele vai ser perdoado, ela vai ser perdoada, e a vida continua, né? Mas aí fora, imagine, né, irmão? O que é uma traição? De que chama o marido que foi traído? De que chama a mulher que foi traída? E envergonha. Mas a gente sabe, irmãos, que na nossa vida, assim, todos esses percalços, esses problemas que a gente tem, essas tribulações que a gente sofre, elas são passageiras, né? Tem um ditado assim que diz que não há mal que sempre dure, nem bem que sempre aconteça, né? Não sei, é mais ou menos assim. Nem bem que não se acabe. É isso. Não há mal que sempre dure, nem bem que nunca se acabe. Mas eu tenho certeza que Deus tem para cada um dos servos dele um escape em todas as situações. A gente vê na palavra de Deus que profetas e homens de Deus passaram por tribulações medonhas e venceram, né? Outros passaram ilesos, né? Quantos passaram ilesos, né? A gente não tem aqui a sabedoria, aqui algo escrito aqui, mas muitos, os apóstolos todos não, mas alguns profetas passaram, né? Tiveram uma vida digna diante de Deus, assim, diante da humanidade também, que era muito cruel na época deles, né?
considera as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Né? Aqui, o verso 18, esse salmo foi escrito, irmãos, para a adoração do povo. Né? Então, a gente observa que depois que Davi pede tudo para ele, ele não esquece o povo. E o que acontece aqui? Ele expande a mensagem dessa última oração para incluir a nação, o povo de Deus. E ele fala lá no verso 22, ó Deus, redime a Israel de todas as suas tribulações. Né? É como se a gente orasse por nós, e é o que nós fizemos, orasse pela nossa igreja e orasse pelo nosso país. Né? Ele estava atribulado, mas no finalzinho, no último versículo, ele se lembra que se a nação não tiver governante bom, se a nação não tiver guerreiros bons, se a nação não tiver pessoas boas, se o povo de Deus não tiver pessoas que orem, que jejuem e que preguem a palavra, a vida dele, do rei, do governante, também vai ser difícil. Imagine se todos os governantes entendessem, como Davi entendeu, que tem que orar pelo país. Hoje tem uma guerra, né, de brigas e discussões a respeito das duas facções, não é facções, os dois partidos que existem, os dois lados, esquerda e direita no Brasil. Né? E aqui Davi ora pelo... Né? Imagine se o presidente resolvesse orar pela nação. Que coisa maravilhosa que seria. Irmãos, esse Salmo 25 enfatiza assim, vamos dizer, ou fundamentos, né, da Escritura, das Sagradas Escrituras. Né? O primeiro fundamento é que o pecador necessita da graça de Deus. Está bem? Necessita da graça e da bondade de Deus. E Deus merece a adoração. Deus merece que nós elevamos o nosso pensamento a Ele e adoramos em espírito e verdade. Que nós adorando Ele, Ele reconhece que nós sendo adoradores, e nós caímos no pecado, nós conseguiríamos nos voltar para o caminho. O homem pecador depende da graça de Deus para a sua salvação. Amém, irmãos? Aqui também Davi expõe toda a sua vida diante do Senhor, quando ele fala dos seus pecados cometidos. Observem bem, irmãos. Seu amargo arrependimento, porque o arrependimento de Davi era amargo, era sofrido, né? E clama pelo socorro divino, exaltando a misericórdia e a grandeza de Deus. A gente observa que ninguém está isento, vamos dizer assim, ou está livre de enfrentar o que Davi enfrentou. Ninguém de nós está livre de enfrentar pecado. Nós todos podemos cair na armadilha do inimigo e um dia, Deus queira que não, que nós possamos pedir sempre a graça de Deus para que a gente não caia nisso. Mas o versículo 10, irmãos, nos diz tudo aqui. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Olha que alento que nos dá esse versículo, né? Que diz que a vereda, o caminho do Senhor, é a misericórdia e a verdade. E se nós estivermos no caminho do Senhor, nós estamos na misericórdia e dentro da verdade da palavra de Deus. Né? Para os que guardam sua aliança e seus testemunhos. Que possamos, irmãos, guardar essa aliança, esse testemunho, essa palavra, que Deus tem colocado todo dia na nossa vida, na nossa mente, né? E é bom que a gente sempre leia a palavra de Deus. Eu sou um pouquinho assim, porque no meu tempo, às vezes, eu não consigo equacionar muito, mas eu estou, dentro do possível, eu estou lendo a palavra, a gente está orando, né? Os jejuns consagrados ao Senhor, que a igreja faz, todos nós fizemos também, né?
porque assim a gente está sendo reconhecido por Deus, né? E nós estamos aumentando a nossa intimidade com o Senhor. E quando nós aumentamos a intimidade, nós temos mais facilidade para falar com Ele, nós temos mais facilidade para pedir, né? Nós temos mais facilidade para entender que Ele é Deus, que Ele é Pai, que Ele é bondoso, que Ele é misericordioso e que a graça dEle nos basta. E assim nós podemos, toda vez que a gente tiver algum percalço, algum problema, às vezes até problema físico, doença ou coisa parecida, né, que não é espiritual, que não é pecado, que não é nada, que Deus possa intervir e curar. Amém, irmãos? Que nós possamos ter isso em mente. Entrego essas palavras em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Vamos orar, irmãos. Vamos se pôr de pé. Glória a Jesus. Que coisa maravilhosa, né? Deus é maravilhoso e a sua palavra é fiel e verdadeira. Aleluia. Que coisa tremenda. O Paulo comentou acerca da proposta do inimigo lá, de pedir 30 dias, né? Geralmente, quando o Senhor tem uma bênção para alcançar as nossas vidas, o inimigo vem um pouco antes e tenta lançar uma oportunidade, só que não é uma oportunidade segundo Deus, é uma oportunidade segundo o mundo, o famoso jeitinho brasileiro, né? Mas quando o irmão Paulo deu uma segurada, ele disse, não, peraí, não tá muito certo esse negócio, aí eu vou descansar no Senhor, vou esperar para ver a mão de Deus. E aí Deus foi lá e disse, olha, eu gostei da tua atitude, não vou te dar 30, vou dar 37. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. Vai estar debaixo da minha bênção e ainda vou te dar mais 7 dias ainda. Glória ao nome do Senhor Jesus. Porque esperou no tempo do Senhor e confiou no Senhor. Aleluia. Confia no Senhor. Aleluia. E o mais tudo Ele fará. Vamos orar ao Senhor, porque o Senhor falou bem de pertinho aos nossos corações essa noite. Diante das nossas limitações, das nossas fraquezas, mas temos que chegar com o coração íntegro na presença do Senhor, clamando, arabaxandarabagai, pelo recurso do Senhor, para estarmos diante dEle e em sua presença, aleluia, que o Senhor venha restaurar as nossas forças, que o Senhor venha restaurar a sua presença a cada momento em nossas vidas, e nós seguirmos confiantes no Senhor. Pai maravilhoso e eterno, obrigado, Senhor, por essa palavra maravilhosa, Senhor, e estarmos aqui, Senhor, contemplarmos o quão grande é o teu amor para com o homem, o quão grande é o teu amor para aqueles que te temem, Senhor, e a tua palavra diz, Senhor, que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E aprendemos, Senhor, nessa noite o quão Davi temia, mesmo com suas falhas, mesmo com suas limitações, mas ele não se resguardava de se humilhar em tua presença, reconhecendo o teu senhorio, o teu poder, misericórdia e a tua graça, Senhor, para restaurar as suas forças. Restaura, Senhor, a vida dos teus filhos nessa noite, em nome do Senhor Jesus, e as bênçãos que tu tens preparado a cada um, Senhor, dá livramento diante das ofertas do inimigo, Pai, dá livramento, Senhor, diante da proposta, Senhor, do inimigo, que vem um pouquinho antes, Senhor, daquilo que tu tens preparado para cada um, e abençoa, Senhor, em nome de Jesus nós te pedimos, e em nome de Jesus nós te agradecemos. Aleluia. Vamos dizer todos juntos? Bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres, em nome de Jesus. Amém. E a vitória é nossa, em nome de Jesus. Em